Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com a Ediane Andrade. A Ediane Andrade é enfermeira, presidente da ABENFO. Ela vai explicar direitinho para vocês o evento que teve uma preliminar já ontem e que prossegue hoje com a abertura do evento principal. Daqui a pouquinho. Pois é. E comigo aqui o José Alcolumbre, que vamos conversar aqui tudo sobre a profissão e principalmente a incumbência da Ediane nessa atividade. Eu quero contar com você, afinal de contas você pode até participar deste evento. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora sim. Um prazer muito grande, Ediane, estar aqui conversando com você, que está nessa tarefa de organizar esse encontro. O encontro é de grande envergadura e também de grande importância. Eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui na Band, né, a você, Rodolfo, a você, Jaziel, trazer um assunto de grande importância para a sociedade amapaense. É um evento científico que vai trabalhar 4 mesas redondas, basicamente sobre assuntos de grande importância. Quando nós falamos de parto, né, de nascimento, todo mundo vai lembrar assim, de onde eu nasci, né? Então a ABENFO, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras e Neonatais, está com uma responsabilidade muito grande de promover esse momento, esse evento, para trazer formação e qualificação para os profissionais e também para as parteiras do nosso estado, para os estudantes, para a sociedade civil organizada que caminham, que labutam nessa linha, nessa área de assistência e cuidado para a mulher grávida, para o trabalho de parto, para o nascimento. E também nós já estamos trabalhando a questão do direito sexual e reprodutivo de homens e mulheres. Não falamos mais só de mulheres, incluímos o homem, que com certeza é bem importante para a nossa batalha. E doutora, e qual o principal objetivo desse encontro, já que é o primeiro? Então, a partir deste é que vai se formar o conceito para que haja os próximos. O que vocês estão esperando desse primeiro encontro de vocês? O principal objetivo desse encontro é justamente reunir a sociedade amapaense, reunir os profissionais, os estudantes, para discutir temáticas recentes com relação ao contexto de assistência materna e neonatal. Por exemplo, quando nós falamos de parto domiciliar, existe um entendimento que hoje o modelo de parto acontece só nos hospitais no Brasil nos últimos 50 anos. Mas nós que somos aqui do Amapá sabemos que as nossas raízes elas falam muito do parto domiciliar através das nossas parteiras tradicionais. E aí, quando nós trazemos a questão do parto domiciliar planejado, por exemplo, onde já existe um profissional de saúde e outras pessoas como as doulas, por exemplo, que podem acompanhar esse parto desde que haja toda uma organização, toda uma sequência, para que não haja nenhuma surpresa para aquela mulher, para aquela família naquele momento. Mas os próprios enfermeiros, eles apoiam que haja o parto domiciliar? Não só os enfermeiros. Nós, na verdade, no Brasil existe uma legislação que fala quem pode acompanhar o processo de parto de uma mulher. Sejam os médicos obstetras, os enfermeiros obstetras e as parteiras tradicionais ou obstetrizes. Segundo a legislação brasileira, esses 4 profissionais estão qualificados e capacitados para assumir esse momento de transição da vida da mulher, que é o momento do nascimento do seu filho. Então, a ABENFO, no caso, ela agrega 3 desses profissionais, que são os enfermeiros obstetras, as obstetrizes e as parteiras. Então, o objetivo da associação é justamente manter este grupo de pessoas informadas, atualizadas com o que há de mais recente para acompanhar esse momento tão importante que é o nascimento. Pois é, as enfermeiras, principalmente essas enfermeiras neonatal, e principalmente das crianças que nascem prematuramente, Sim. Elas transformam quase que numa mãe naquele momento, porque a mãe fica praticamente fora, né, assim, por mais integrada que ela esteja, mas a criança está entregue para os enfermeiros. Exatamente. E aí os enfermeiros obstetras, eles passam aí por um momento muito difícil, que é a questão, às vezes, de escolher quem é a criança que atende. Porque no Hospital da Mulher, aqui em Macapá, você às vezes sente falta de ventilador de oxigênio. Você tem 4 crianças
para cuidar, você tem 2 ventiladores, um ventilador. Você escolhe quem você vai tratar. Como é que vocês encaram isso, a Benfo encara? Bom, a Benfo, na verdade, ela está paralela a esse processo, porque quem está na Benfo está na assistência, tanto hospitalar como assistência na atenção primária, que são os postos de saúde. É claro que essa decisão, ela não cabe à associação se manifestar e dizer assim, olha, eu acho que é isso, que é aquilo. Por quê? Porque existe todo um contexto de quadro clínico da criança, de equipamentos. Isso é uma discussão institucional com relação à estrutura de serviço, né? E não necessariamente profissional, porque os profissionais eles têm um protocolo. Então, pediatras, enfermeiros, neonatais, equipe de fisioterapia, psicólogos, toda a equipe multiprofissional de uma unidade de terapia intensiva neonatal, existe todo um processo de trabalho definido. A estrutura desse serviço, aí já não cabe ao profissional decidir. Eu não posso lhe responder diretamente então essa não pergunta. nos responda como presidente da Benfo ou como enfermeira. Responda como mulher, mãe, filha. Como é que é esse momento lá? Eu acho que é uma curiosidade que não só nós dois temos aqui, mas acho que muitas mães e pais que estão nos vendo agora teriam essa curiosidade de falar com você. Bom, como mãe, toda mãe vai tentar priorizar para o seu filho aquilo que é necessário. Como profissional, o que eu percebo no hospital, eu trabalho há 15 anos na maternidade, é que o Estado tem a obrigação de garantir toda a estrutura necessária para o restabelecimento da saúde de uma criança ou de uma mãe também, caso seja o atendimento da mulher. E até onde eu vejo, se procura de todas as formas. E aí vem empréstimos de equipamento, pode vir de um hospital para o outro, a parceria, porque o equipamento é da pediatria, por exemplo. Sim. Mas se a maternidade precisa, a pediatria precisa ceder porque é uma necessidade emergencial naquele momento, né? E aí, eu particularmente como profissional, eu nunca vi uma criança ir a óbito porque não tinha o equipamento. O que eu vejo é a equipe correr atrás de empréstimos, se desdobrar, né? Se desdobrar e assim, com relação ao equipamento. Mas claro que uma criança que nasce com um quadro clínico um pouco deficiente ou com algum comprometimento, ela tem, em cima de outros tratamentos, uma melhora do seu quadro clínico. Então, aquela que nasceu mais grave pode melhorar, ou aquela que nasceu um pouco melhor pode piorar, isso é muito relativo. Agora sim, o que é importante a população entender é que quanto mais precoce se busca o pré-natal, ou seja, o atendimento no posto de saúde, você vai reduzir muito as complicações durante o parto para a mulher e durante o nascimento para o bebê, né? E a equipe, e no caso a Benfo, já relacionando a Benfo, está chegando no Amapá para justamente qualificar esses profissionais. Nós estamos vindo agora de um curso de planejamento reprodutivo, planejamento familiar, como as pessoas falam. Desse curso, dessa proposta na volta, porque certo. Agora nós vamos para o intervalo. Ok. Muito bem, estamos de volta conversando aqui com a Ediane Andrade e ela falava na saída aqui do outro bloco exatamente desse objetivo desse encontro agora que vai ser realizado lá no auditório do Sebrae. Não é que fica ali, né? Ernestina Borges. Ernestina Borges. Então, qual é o objetivo? Você falou agora do encontro, mas o trabalho que vai ser feito, o que tem de novidade nesse encontro? Bom, de novidade nesse encontro nós temos os títulos das 4 mesas que vão acontecer. São mesas, cada mesa redonda vão ter 4 palestrantes. Nós teremos 3 palestrantes que estão vindo de fora, inclusive um, que é o Dr. Erdi Alves. Ele é membro do Conselho Nacional de Enfermagem, do COFEN, da área de saúde da mulher, e também vice-presidente da Benfo Nacional e membro efetivo da Comissão de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde. É enfermeiro obstetra, pós-doutor pela Universidade Federal Fluminense. E nós temos também o Dr. Horácio Bastos, que vem de Belém do Pará, que é presidente da Benfo Pará, e o Dr. Raimundo Costa, que também vem de Belém. Então são mestres, doutores que vêm trazendo a sua experiência em parto domiciliar, na saúde da mulher e do homem. Por exemplo, na primeira mesa nós vamos falar de menopausa e andropausa, né?
que é a menopausa para a mulher, para o homem, a andropausa, o que é isso? Às vezes não se sabe exatamente o que significa. E quando você traz, para a mulher e para o homem, significa o quê? Né? Se eu perguntar para você, muitos homens não sabem. Então, quando um profissional, um estudante vai para um evento desse que aborda um assunto, ele vai sair de lá sabendo que na atenção primária existe uma política pública que tem um protocolo que vai oferecer para esse profissional o entendimento de como ele vai acompanhar aquele usuário que busca o serviço. Quando nós falamos de uma outra mesa redonda, que vem falando dos serviços de referência do pré-natal, aquela mulher que teve hepatite B, que teve HIV, que foi detectado no pré-natal, o que vai acontecer com ela? Então, quando o estudante, por exemplo, assiste uma palestra dessa, ele vai saber, quando formado, como vai acontecer esse fluxo. Muitas pessoas não sabem o que acontece com a mulher que por exemplo, foi detectado HIV. Entendi. Durante a gestação. E, doutora, qual a carga horária de cada treinamento, de cada encontro desse ou de cada mesa dessa, como você acabou de se referir? Bom, a carga horária do encontro são 20 horas, né? No caso, pelos 2 dias que nós vamos oferecer, agora do minicurso foram 12 horas, então você tem uma soma de 30 horas, mais ou menos, a 32 horas, para quem vai participar de todo o evento. E essa carga ela é suficiente para dirimir todas essas dúvidas, inclusive para trazer novidades para o segmento? Na verdade, existe toda uma programação em cima de tempo, né? Os palestrantes que vêm com uma proposta de palestra objetiva, né? E para se tirar as dúvidas também. Então, nós conseguimos enxugar, digamos assim, o evento para 20 horas, justamente por conta da disposição de tempo também da nossa clientela, porque muitas pessoas estudam, trabalham e não conseguem ser liberados mais tempo para participar desse evento. Agora, você me fez uma pergunta importante. A nossa clientela aqui, e aí eu falo profissionais de saúde e usuários, parteiras, profissionais, enfim, precisam de qualificação. O Amapá é um estado que ainda engatinha muito no processo de formação profissional. Se você quer fazer um curso, pegar uma qualificação, você tem que viajar, pagar passagem, pagar hospedagem para você receber uma qualificação. Então, toda e qualquer organização que investir em formação local, digamos que nós vamos estar ajudando e apoiando muito os nossos profissionais, a nossa sociedade de modo geral. Outro problema, que claro que não é um problema da Benfo, mas que tem repercussão na preparação do profissional. O profissional aqui, ele é muito mal pago nas clínicas particulares, nos hospitais particulares e também no hospital beneficente. Você sabe disso? Muito mal pagos, são pagos aí mesmo, salário difícil de acreditar que é pago para um profissional de enfermagem. Como é que vocês administram uma questão dessa? Como é que o profissional aqui ele é dado a se preparar sem ter a condição de se preparar? Bom, Aí ele é obrigado a fazer plantão, ser funcionário do governo, ser funcionário do São Camilo, ser funcionário da clínica particular e não ter descanso. Bom, existe uma política de cargos e salários da gestão pública, eu falo da gestão pública, né, que diz que o profissional que se qualifica, ele deveria ter um vencimento diferenciado. No Amapá, a iniciativa privada ela tem realmente um salário diferenciado e isso que você falou é verdade. A pessoa acaba precisando trabalhar mais para ganhar um valor X, só que ela se expõe mais também e essa qualidade de vida, de saúde, de condição social toda diminui. Né? Então, quem pensa assim, eu sou da saúde, eu sou enfermeiro, eu sou médico, eu estou bem, na verdade, quando você vai ver, a qualidade de vida nem sempre vai estar tão bem assim. A Benfo, ela também trabalha o processo político, inclusive nos eventos de outros estados, sempre existe o convite de um parlamentar a nível estadual, municipal, federal, para apoiar o processo de trabalho dos nossos colaboradores. Por exemplo, o último concurso que teve, não houve uma diferenciação, eu falo do concurso do governo, não houve uma diferenciação de enfermeiros obstetras e enfermeiros generalistas, por exemplo, a maternidade. Se eu me qualifico e vou estudar, eu tenho que ter um salário diferenciado. Isso é a política de cargos e salários de qualquer gestão, de qualquer organização que leva, digamos assim, que considera a condição do profissional. Mas não houve essa seleção. Hoje, a nossa equipe, o nosso grupo já conversa com o Conselho de Enfermagem, que é o COREN, para articular junto às secretarias, seja estadual ou municipal, que quando vir a ocorrer um concurso público, que tenha um membro da especialidade que possa participar dessa discussão para que o salário que venha a ser discutido seja diferenciado. Porque qual o incentivo que eu tenho em estudar se o que eu ganho é o mesmo daquele que acabou de se formar? Pois é, e tem uma questão aí que é o caso da obediência cega à orientação. Eu digo cega porque eu vejo que é cega mesmo.
do enfermeiro com relação ao médico. Como? Quando o médico dá um receituário, quando ele define uma regra, o enfermeiro vai lá para aplicar, não é nem discute. E aí acontece troca que o médico também é outro afobado. O médico, e aí todo mundo sabe o que eu estou falando, o médico ele chega lá e começa a pegar o prontuário, às vezes só vem dar uma carreira ali no coisa. Só uma carreira, e ele escreve errado no prontuário, e aquele negócio vai. Se a família não estiver atenta, muitos problemas de erro de medicação acontecem. Bom, na obstetrícia, esse caminho ele já modificou-se muito. Na obstetrícia, sim. Na obstetrícia e na neonatologia. Isso eu posso lhe falar com muita tranquilidade, porque existem os protocolos onde eu, enfermeiro obstetra, sei até onde eu posso ir. Aonde eu não posso ir, eu chamo meu colega médico. Né? E aí um apoia o outro. Quando eu deixo de fazer algo, ele tem que dizer, olha, enfermeira, eu quero um cardiotóxico, que é um exame, por exemplo, para ver o movimento do neném. Então eu tenho que executar aquilo para levar para que ele tenha conduta. Então, digamos que na obstetrícia é muito bem amarrado isso aí. E a equipe de neonatologia também. Eles têm um cuidado muito grande de estar lá no pré-parto, de estarem avaliando se aquela condição daquela mulher, às vezes, por exemplo, tem um parto prematuro. A mulher tem que ter o neném antes do tempo, tem que ter, a pediatria fica assim, mas está na hora, eles ficam preocupados, porque sabe que se nascer prematuro vai ter que precisar de respirador. Né? Então, assim, eu posso lhe dizer que na nossa área nós temos... Aí, às vezes, falta respirador, tem que emprestar. Se o cara não tiver com respirador para emprestar. Mas agora, nós vamos emprestar um tempinho só para dar os nossos comerciais, né? Porque nós vamos só dar uma paradinha para começar o ano passado, depois a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com a Ediane Andrade, falando sobre esse evento que acontece hoje e amanhã. Já teve um preliminar ontem, mas hoje prossegue, e a carga para o acadêmico é uma carga de 20 horas, e chega lá, essa carga já serve, não é para a conclusão de curso, para responsabilidades de disciplinas complementares, não é? Então, de qualquer maneira, se fizer os dois... vão ser 32 horas. Se fizer... Tanto o minicurso como o congresso todo. Pois é, quer dizer, quem já fez o minicurso e participar do congresso são 32 horas emplacadas. Se é currículo já, né? Se é 220, né, já passou de 10% uma carga curricular importante, né, interessante. Importante. E, doutora Ediane, esse encontro ele é específico para profissional da área ou simpatizantes, alguém que tenha interesse em se aprofundar na área da enfermagem também pode participar? Ele não é específico para a área de saúde, né? Porque mesmo sendo a ABENFO, que é uma entidade de classe de enfermagem que esteja executando, ele é aberto para qualquer profissional da área, seja psicólogo, médico, fisioterapeuta. Nós temos muitos fisioterapeutas que hoje já labutam na área de assistência ao parto, com trabalho de relaxamento, de musculatura, de exercício físico, de exercício de respiração. Como nós temos as doulas também, que já fizeram contato conosco, olha, nós queremos participar, temos as parteiras e os próprios movimentos de mulheres. Então não é fechado, é um evento que tem o objetivo principal de agregar aquele grupo que trabalha para trazer evidência científica, trazer atualizações e melhorar a qualidade do nosso grupo de trabalho. E qual a expectativa de público para esse evento de vocês? Nós estamos com uma expectativa de público de 200 a 300 pessoas. Esse encontro é pago? Existe um pagamento Existe uma de taxa de inscrição para profissionais de nível médio e acadêmicos e profissionais de nível superior. Então, quanto é, doutora Ediane? Esse valor ele está baseado em R$40 para profissionais de nível médio e acadêmicos ou estudantes e R$80 para profissionais de nível superior, entendendo que, uma vez inscrito no evento, você passa a ser sócio da ABENFO, que é um valor de anuidade. Então, você paga a inscrição e já se torna sócio da Associação de Enfermeiros Obstetras e Neonatais. E os outros eventos que vão vir, você já não paga, e se for para um congresso internacional, já tem um desconto de 50%. E todo mundo vai receber um certificado Todo mundo recebe o certificado Maravilha. de participação. E a carteirinha de sócio, com certeza. A carteirinha, nós já emitimos a declaração a princípio, depois a carteirinha do sócio. Tá certo. Agora, com relação a esses eventos, eles são muito importantes, porque só agora a ABENFO vem para o Amapá.
Na verdade, a Benfo ela já está no Amapá há 3 anos e nos últimos 3 anos nós estamos fazendo um evento ao ano. Nós temos uma responsabilidade de realizar 2. Ainda não conseguimos, já estamos fazendo um por ano. Fizemos um encontro que foi no Centro de Convenções Azevedo Picanço, fizemos foi em 2009, 2010, fizemos 2012. Fizemos o outro no Teatro das Bacabeiras ano passado, que deu mais de 700 pessoas, que ficou gente de fora, que voltou gente, que foi a Oficina de Boas Práticas de Parto e Nascimento. E agora nós estamos trazendo essa linha com 4 temáticas diferentes para tentar ampliar a formação do nosso grupo de profissionais e acadêmicos do nosso estado. Só desse grupo de profissionais, quantos são aqui no Amapá? Da obstetrícia? Sim, da obstetrícia. Bom, na maternidade, que é o nosso hospital de referência, nós temos 60 profissionais. Né? E aí, se nós formos jogar para os outros municípios, então nós temos uma média de 200 profissionais que são especializados no estado. Né? No caso, enfermeiros obstetras. Tem os enfermeiros neonatais, que são aqueles que ficam só na assistência no berçário, na unidade de terapia intensiva. E tem os enfermeiros obstetras que trabalham nos postos de saúde para atender aquelas mulheres que estão grávidas ou no pós-parto, no planejamento familiar. Como é que as enfermeiras se viram na situação, se viram no sentido de criar condições, quando você enfrenta uma série de equipamentos com defeitos e que não estão funcionando nos hospitais, principalmente a ultrassonografia? Bom, profissionalmente nós temos um código de ética que nos cobra uma postura mediante das dificuldades, sejam técnicas ou administrativas. E quando nós temos dificuldades administrativas, nós temos um consenso de reunir, fazer documento, levar junto à direção, à administração, para minimizar. Isso é o que nós podemos fazer administrativamente. Né? O que é que eu posso lhe dizer? Com relação à assistência ao parto, por exemplo, o nosso cuidado enquanto enfermeira é um cuidado diferenciado, porque eu não tenho tanta tecnologia, não tem medicalização no meu cuidado como enfermeira. Para eu acompanhar um parto, eu vou usar minhas mãos, eu vou conversar com essa mulher, eu vou dar apoio para ela, eu vou posicioná-la, eu vou ajudar o seu acompanhante a apoiá-la. Né? Eu não preciso estar passando remédio, eu não preciso estar cortando ela, não preciso dar ponto nela. Né? Que é aquele momento, inclusive, que tem aquela situação muito especial da mulher, em que ela pode, inclusive, criar problemas em que ela é inimputável naquele momento. Né? E nós tivemos recentemente aqui um episódio que acabou tendo repercussão nacional. Foi o episódio de uma criança que nasceu e de repente ela foi incinerada, enquanto a família veio buscar as condições para levar a criança para casa, para velar, por engano, porque até agora o laudo não saiu definitivamente, a criança acabou sendo incinerada, queimada, o corpo da criança, e depois não acharam mais, logicamente, né? Como é que tu vê aí a responsabilidade? Porque daqui a pouco mais vão achar enfermeiro ou médico para ser responsabilizado. Bom, tudo que acontece dentro de uma instituição de saúde tem como você rastrear e saber quem gerou o dano, né? Quem foi o responsável. Se houve falha da instituição, creio eu, né, piamente, que isso vai ser responsabilizado e imputado a alguém, porque alguém falhou nesse processo. Agora, se cada um assumir o seu papel, a sua responsabilidade, obviamente que esse tipo de problema e de fatalidade, porque eu acredito que ninguém faz isso, gera um problema desse com a intenção. Algo falhou no processo para que isso viesse a acontecer. Mas profissionalmente falando, todas as equipes, até onde eu conheço, tentam trabalhar para tirar da sua responsabilidade qualquer problema que venha a lesar dano. Mas de qualquer maneira, a presidente da Benfo, aí a Ediane Andrade, não como profissional, como enfermeira, cidadã, mas não como política, como presidente da associação. Perfeito. Ela tem que se posicionar. Não é? Até para que novamente não se repita esse tipo de fatalidade como você agora mesmo acabou de falar. Bom, volto a dizer, eu penso que tudo que se gera precisa ser investigado. Né? Aconteceu esse fato? Aconteceu. Então, os culpados vão ser responsabilizados. O que nós fazemos enquanto instituição, enquanto entidade de classe,
é justamente qualificar, e nós trabalhamos muito a questão da ética. Nós, inclusive, se você for ver aqui, nós falamos em ética. Ó, um caminho a ser percorrido com ética no cuidado profissional. E ética, ela engloba tudo isso. Ela engloba o cuidado, ela engloba a responsabilidade, ela engloba o manejo, não só da equipe, mas também com o usuário. Né? O meu processo de trabalho precisa ser correto. E quando eu não tenho estrutura de trabalho, eu preciso me manifestar. Politicamente falando, a Benfo ela está para apoiar a categoria. E aí nós temos, inclusive, problemas que acontecem a nível de categoria, que nós levamos para o nosso Conselho de Enfermagem, que é o COREN, e já estamos articulando uma comissão de saúde da mulher que vai intermediar junto com as secretarias de Estado do município essas situações que acontecem junto com a equipe, porque a equipe ela não pode ser lesada se ela não tem essa responsabilidade, se existe algo, digamos assim, a nível de organização de serviço que venha comprometer. Pois é, eu quero desejar boa sorte para você aí na direção deste primeiro encontro aqui no Amapá, não é? O cumprimento dessa meta aqui do Eneon. E eu quero agradecer você que ficou conosco até agora e esperar que a gente tenha aí no segundo encontro, né, para avaliar o que aconteceu neste aí. Boa sorte para os participantes e esperança para todos nós, afinal de contas a enfermagem é uma coisa muito importante. Que assim para todos seja, nós, meu né? amigo.